Como eu estou temeroso por causa da presença de Deus. Louva a Deus pela sua vida. Abre aí, por gentileza. Livro de Jeremias. Livro de Jeremias 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, um texto que todo mundo conhece. Acho que Deus falou comigo essa semana. Estou conversando com a minha esposa, descendo para vir para o culto. Deus usou alguém desse altar para me revelar a palavra. E Deus falou comigo, eu não vou fugir disso. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te, vai à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre as duas rodas. Quando o vaso que ele fazia estragava ou quebrava em sua mão, tornava a fazer outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Senhor, toma a tua palavra, tua palavra foi lida e a mesma vai ser pregada. Senhor, toma meu coração em tuas mãos, e o povo não é meu, é seu. Então a palavra é sua, não é minha. Então me levanta como profeta nessa geração para pregar a tua palavra. Usa-me e coloca na sua aljava, para que eu seja flecha na mão do valente e acerta o teu alvo. Toma o teu povo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos pôde perceber a atmosfera do culto, que como o culto está abençoado, o culto está mais do que a presença. Deu vontade aqui de chorar, vendo e ouvindo e sentindo a presença de Deus nessa casa. Presença de Deus do qual a gente talvez saiu da nossa casa vazio, e quando a gente entra na presença de Deus aqui até a tristeza tem que soltar de alegria. Eu vim dizer para alguém que está triste, ainda tem solução para a sua alma. Vimos um contexto aqui eu vou voltar um pouquinho, bem breve, em um profeta, Isaías. Você conhece que Isaías viu o céu aberto, anjos subindo e descendo. A visão de Isaías foi levantado para trazer uma mensagem de esperança para o povo. O profeta Isaías foi levantado para trazer uma mensagem de restauração para Israel. Reino do Sul, Reino do Norte. Isaías está pregando a palavra, e quando ele vê os céus abertos, o anjo vai tocar com a tenaz na boca dele, e você sabe que vai purificar a boca do profeta. A mensagem de Isaías me toca, começa a mexer comigo, que no verso 43 diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, a mensagem de Isaías, mas agora sim, diz o Senhor, teu Criador Jacó, se formaste, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isaías está dizendo: não sei a circunstância que tu tem passado, mas não importa, eu estarei contigo. A mensagem de Isaías é uma mensagem restauradora. E vai falando a essa mensagem restauradora. O povo aqui está virando as costas para Deus. E Deus vai falar: olha, fala para as filhas de Sião que eu amei, redimi, e eu vou levar ele a lugares mais altos. Fala para o povo voltar para mim. Isaías 45, no verso 2, diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os lugares tortos, quebrantarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos, e dar-te-ei os tesouros escondidos. Isaías está profetizando. Isso é após o cativeiro. Ele está falando antes aquilo que vai acontecer. O povo sofre. Aqui a tradição vai dizer que esse Isaías que está profetizando para o povo, restaurando o desanimado, levantando os oprimidos, levantando e exaltando quem não tem esperança, glória. Agora o contexto vem dizendo que esse profeta messiânico, ele vai ser cerrado no meio. A tradição diz que o profeta Isaías é cerrado ao meio. E aí que tu pode provar com isso? Hebreus capítulo 11, verso 35. Foram quebrados, cerrados, provados, mortos ao fim de espadas. Andaram errantes e cobertos de pele de ovelha e de cabras, necessitando, atribulados e maltratados. Aqui Hebreus está confirmando o que alguém já tinha dito, que Isaías tinha cerrado a lei. Agora, presta atenção aqui, Israel, o povo de Judá, a notícia chega aos ouvidos do povo, e a notícia é apavorante. Aquele que estava trazendo mensagem de esperança foi morto. Isaías era um profeta de restauração, mas agora a Bíblia vai dizer que Deus dá a sua longanimidade aquilo que ele ordenou para continuar. Além de Isaías ser morto, a obra não pode parar. Deus agora vai a um profeta, aonde? Em Anatote. E quando ele chega em Anatote, ele não pede licença. Ele já entra dizendo: antes que te formasse no ventre, a ti conheci. Antes que nascesse, a ti santifiquei e te dei a nação por profeta. Isaías, Jeremias, eu estou te levantando para levantar o povo que estava caído. Glórias a Jesus. Isaías e Jeremias está sendo levantado. Imagine o cenário do povo. Imagine o medo de Jeremias. Ele é um jovem rapaz. Isaías está vendo o cenário, Jeremias está vendo o cenário, e um estão dizendo para o outro: mataram Isaías. Então não vem falar que não é difícil tomar posição. É claro que é difícil tomar posição, mas quem é levantado não corre da batalha. Não, eu vou profetizar isso aqui. Pode ser a idade que for, quem é levantado não foge
Jeremias com medo, é claro, vai dizer: ó Senhor, eu sou apenas um menino. Aí Deus vira para ele: não diga, porque tem gente que é assim, já sabe o chamado, está correndo do chamado, já sabe porque foi escolhido, está fugindo. E Deus está falando: tu não está enganado daquilo que eu te prometi. Se eu te prometi, eu sou fiel para te garantir. Mensagem de Jeremias: não digas que tu é um menino. Jeremias começa a pregar, aí Deus vai fazer uma pergunta: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha. Ô irmão, a tua palavra é minha, talvez não presta talvez para nada, mas a boca que sai do alto na tua vai fazer algo extraordinário acontecer. Então profetiza com autoridade. Escuta aqui, lá na tua casa tu tem que profetizar, não é o profeta. Lá na tua casa quem tem que levantar a mão é você. Lá na tua casa quem tem que ministrar é você. Eu profetizo: aonde você botar a planta dos seus pés, demônios vão ser abalados. Glória! Te levantei para arrancar, para derrubar, para destruir, para plantar. Jeremias, eu te chamei. O caos está sendo instalado. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela fervendo. Veja, Jeremias, lá do norte. Jeremias está vendo uma visão de que Nabucodonosor está vindo. Isso aqui é um alerta para o povo de Israel. Jeremias é um profeta, eu vou ser rápido. E quando Jeremias vê essa visão, imagine Deus chamando Jeremias e o caos está tão instalado, presbítero Leonardo, que o profeta que é chamado vai chegar no meio do povo diante do Senhor. Olha a ousadia de Jeremias: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Eu falei e o povo não me ouviu. As tuas palavras soam como vergonha entre os meus lábios. Senhor, opróbrio. Eu não quero mais falar mais no teu nome, mas quando eu tento parar, ela começa a queimar os meus. Eita, glórias a... fala pro teu irmão: não dá mais para parar. Fala pro teu irmão: não dá mais para parar. E quando Jeremias pensou em retroceder, ele disse: eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Eita, levanta a tua mão. Parar, você não vai parar. Essa palavra está enraizada dentro de você. Talvez o Espírito Santo está me usando para dizer para alguém que no seu coração está dizendo: eu vou largar tudo, vou chutar o pau da barraca, eu vou largar o evangelho, nada está dando certo. Eu sou boca de Deus hoje aqui. Oh meu Deus do céu, começa a ficar no caminho do Senhor. O resto, deixa ele, está errado, está torto, ele colocará tudo no lugar. Jeremias, sim, Senhor, desce a casa do oleiro. A Bíblia diz que Jeremias desce. Eis que eu vi o oleiro trabalhar sobre duas rodas, e o vaso que, olha isso aqui, e o vaso que ele fazia se quebrou em suas mãos. Percebeu aqui, irmão? Na primeira instância, quem quebrou aqui na mão do oleiro foi o vaso. Foi o vaso que se quebrou na casa, na mão do oleiro. Não foi aqui o oleiro que quebrou o vaso. Porque tem gente que se quebrou e não quer reconhecer que está quebrado. Mas eu vim profetizar que o vaso que se quebrou na mão do oleiro pode ficar firme. Que o oleiro que está vendo para a tua história, está vendo você, é o mesmo
novamente. Quem se quebrou? Tem gente quebrada, tem gente enrolada, que se quebrou. Mas hoje é dia de quem está quebrado se restaurar. Eu vou pegar isso aqui. É a noite de restauração. É o oleiro dizendo: eu te conheço. Tem até a cara que está com o vaso inteiro, mas está quebrado. Está quebrado, mas eu sou o dono da olaria. Eu faço de novo, glória. Eu vou repetir isso aqui. Entrou todo embaraçado, todo quebrado, pensando que o olheiro não te viu. Mas o olheiro está dizendo: está embaraçado do mundo, mas na minha mão eu faço de novo. Oh, aleluia! Desce a mão do olheiro. Jeremias, quando vê, e quando você vai estudar sobre os vasos, irmão, percebe que, como o olheiro trabalha, fiquei olhando assim, Leonardo, que a gente é curioso, e eu vi alguns olheiros trabalhando. Ele pega argila, pega um pouquinho de água, começa a meter a mão na argila e começa a trabalhar. Mas sendo que o olheiro começa a meter a mão por dentro. Olha. O olheiro começa a trabalhar, pega argila, pega água, e ele não começa por fora. Ele começa a meter a mão por dentro, para começar a moldar o vaso. Para quê, irmão? Para que o vaso comece a pegar forma. Porque talvez para a olaria da terra tu não tem mais jeito, mas para o olheiro do céu ele dá a forma que ele quer. Eu vou repetir isso aqui. Alguém está olhando para você, não está. Eu estou cheio de Deus aqui, eu estou sentindo a presença. Está dizendo: tu não presta mais para nada, tu não vai ser mais nada. Mas o dono da olaria está dizendo: quem molda sou eu, quem exalta, eita glória. Eu estou mexendo por dentro. Tem alguém que está até sentindo a mão do olheiro mexer por dentro hoje. É, minha filha, está arrepiada, tá? Está arrepiada, minha filha? É o olheiro mexendo em você. Hoje a pregação é sobre misericórdia. Quem te conhece é o dono da olaria. E quando ele vai trabalhando, o processo é que quando o oleiro vai trabalhando sobre o vaso, ele vai olhando e está tendo no meio do processo algumas pedras. E essas pedras, se o olheiro deixar, lá na frente o vaso vai quebrar de novo. Então o que o olheiro vai... Eita, já percebi pedra aqui. Então no meio do processo eu tenho que tirar essa pedra, que lá na frente vai te derrubar. É o olheiro dizendo: eu sei onde tu caiu, mas eu vou tirar isso daqui, porque quem te levanta na olaria sou eu. E pedra para tropeçar vaso aqui não vai ficar. Eu vou levantar vaso que está quebrado, vaso que tem algumas impurezas. É porque quando o olheiro vai trabalhando sobre o vaso, tem alguns tipos de impureza no vaso, que ele começa a tirar do vaso. Para quê? Para o vaso ir direto para a prateleira? É claro que não. O vaso não vai direto para a prateleira. O vaso não vai ficar para a mostra para os outros verem. Primeiro tem um processo de amassar. E o olheiro começa a amassar o vaso, começa a amassar a argila e começa a meter a mão naquilo que... Mas o olheiro, quando quebra e depois do vaso pronto, quem olha vai dizer: olha lá, estava todo quebrado. Mas vai dizer para eles: estou quebrado hoje, mas o olheiro entrou na minha vida e hoje eu estou de pé. Oh glória! Arranca algumas impurezas. E o vaso está pegando modelo, tá, gente? É que a gente pensa que é vaso demais. A gente pensa que prega demais. A gente pensa que canta demais. A gente pensa que faz demais. Aí o olheiro: não, calma aí não. Eu tenho que tirar isso aqui, ainda tem muito. Aí ele bota um pouquinho na prateleira. Eu não vou falar das prateleiras, que tem uma, duas, não, eu vou falar só. Ele bota na prateleira.
E está pensando que o vaso vai para a morte direto? Não, não. O vaso vai ficar ali, paradinho, para o olheiro olhar se está bom para trabalhar nele ou não. Tem o tempo da massa descansar. Aí ninguém me vê e nada acontece comigo. É o olheiro dizendo: está na prateleira, ainda está pegando forma de vaso. Espera. Deixa o olheiro trabalhar primeiro, para depois a gente bater no peito e falar que é vaso. Tem muita coisa na nossa vida que Deus precisa. É coisas mental, é coisa espiritual, é coisas que está lá no teu íntimo, que o olheiro que é dono do teu coração sabe: eu vou te purificar. Hoje é noite de purificação de vaso. Aí depois que fica lá, tem um tempo de secagem, não vai direto para trabalhar. Porque tem alguns processos que o vaso tem que passar para ser vaso. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que a gente quer pular etapas. Achamos que a gente é o que é, não é. Se o olheiro não estiver na tua vida, meu filho, minha filha, tu se quebra todinho. Ah, não? Aí eu batia no peito e falava: você batia, tu não é nada. Mas tu está na mão do olheiro. Olha, ele vai te quebrar, quebrou. Mas o olheiro que me quebrou me fez de novo. Olha eu aqui. Não, eu vim pregar para alguém que está me ouvindo, que talvez está sem esperança, com o coração todo quebrado, dizendo que o esposo não vem mais, dizendo que a filha não vem mais, dizendo que o casamento acabou. Ei, deixa eu te dar um recado, deixa. Tu está na mão do olheiro, e o olheiro está trabalhando. Ele está trabalhando. Aleluia. Irmã Maria José, o olheiro está trabalhando. Irmã Pâmela, o olheiro está trabalhando. Ô diaconisa Patrícia, o olheiro está trabalhando. Ô diácono presbítero Léo, o olheiro está trabalhando. E ele faz da forma que ele quer. De vez em quando dói, porque diz o texto que o vaso que ele fez se quebrou. Também tem aquele vaso que se quebra na mão do olheiro, mas também tem o vaso que o olheiro quebra. E quando o olheiro quebra, meu filho, é só ele para construir de novo. Tu vai chorar, tu vai gemer. Sabe o que Deus falou comigo? Tem 4 meses atrás. Não ora por isso aí não. Não entra nisso aí não. Por quê? Porque é eu que estou amassando. E depois tu vai ver o resultado. O olheiro falou: eu levantarei de novo. Aí, pastor, tem gente que entra em processo que não é para entrar. Tem gente que está entrando em rolo que não é para entrar. Metendo a mão de que não tem que meter a mão. E o olheiro está usando a minha boca para dizer: quem faz sou eu. Quem mexe por dentro sou eu. Quem coloca na vitrine sou eu. Quem exalta sou eu. Quem faz sou eu. Não por etapas. Passa a sua etapa. E quando o olheiro, o vaso está prontinho na prateleira de cima, às vezes pensa que está pronto, está arrumadinho, o vaso está adornado, mas o olheiro de vez em quando dá uma sacudida na prateleira, para aquele que pensa que está pronto, diz: olha só, tu pode quebrar de novo, tu está na minha mão, pode até estar na água. Eu tenho medo disso aqui. É porque eu senti temor hoje na minha casa. Eu falei: Senhor, eu não consigo nem sair do meu quarto para... Ele: senta aí. Primeiro eu trabalho em você, para depois você trabalhar nos outros. Tu passou pela minha moenda. Tu foi amassado, moído, mas eu comecei a trabalhar, jogar água, purificar você. E depois da purificação,
tu vai também levantar outros vasos. Oh meu Deus, o processo não é para te matar, o processo é para tu ver outros vasos dentro de você e falar: eu também fui quebrado, mas também eu fui quebrado e fui restaurado. E eu profetizo que aquele que está quebrado se levantará. Jeremias está pregando, deixa eu correr. Eu dei uma saudação sobre isso aqui. Jeremias está pregando, gente. Quando Jeremias está pregando, o quadro de Judá está terrível. Uma prostituição terrível. Deus vai levantar Jeremias e vai dizer para rei Zedequias. Zedequias é filho de Josias, rei de Judá. Agora Zedequias é levantado e Jeremias começa a pregar. E a pregação de Jeremias é: olha, se entrega ao rei Nabucodonosor, senão morrerá o filho da espada, morrerá de peste, de doença. Assim diz o Senhor: entrega-se ao rei Zedequias. Sendo que o rei é soberbo, não quer ouvir o processo e nem o profeta. Quando o profeta fala, alguns príncipes se levantam e vai dizer: olha, o rei Zedequias, tem um tal de Jeremias aí, se levantando dizendo que a gente se entregar para o rei, o exército vai acabar com a nossa cidade. Jeremias começa a pregar, Zedequias não acredita. Aí os príncipes falam: vamos prender ele, está falando demais. Jeremias está desanimando o povo, vamos prender ele. Jeremias vai 38, já para encerrar. Jeremias vai pregar. O rei manda prender no pátio de Jona, onde fizeram como uma prisão, uma casa. E quando coloca Jeremias, a cidade não entra água, a cidade não entra comida. Nabucodonosor vai sofrer uma pressão do Egito. E quando ele sofre a pressão do Egito, isso aqui é Bíblia, aí eles vão se distrair. E Jeremias está lá para alertar: olha, o Egito vai lutar contra Nabucodonosor. Eles vão ter uma guerra, mas eles voltarão. Os príncipes estão dizendo: não vai não. É mentira de Jeremias. É porque tem alguns que tem um profeta como um mentiroso, que não paga preço, que não jejua, que não prega e que não tem credibilidade. Olha para Jeremias e fala: ele é mentiroso. E quando eles vão para a guerra, daqui a pouco o povo está disperso. Volta Nabucodonosor, se tinha cidade. Zedequias, vai morrer teus filhos, teus netos, a tua família. Se entrega. Não vou entregar. O texto diz que Nabucodonosor sentia tudo, queima tudo, mata. Sendo que colocas Jeremias no poço, a lama, isso aqui, escuta, a cidade não tem água, a lama de Jeremias está na cintura, Jeremias não consegue andar, levantar. Alguém vai olhar para Jeremias e vai lembrar: ele é profeta. Profeta que é profeta não pode ficar na lama. Eu vim dizer para alguém aqui: a tua casa não vai ficar na lama, a tua família não vai ficar no fundo da lama, o teu ministério não vai acabar. Alguém não está acreditando em você, mas eu vim profetizar aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem. É aquilo que o Senhor tem preparado para você. Glória, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu profetizo que milagres chegarão na tua casa. Eu profetizo que aquilo que tu está esperando, general de batalha, vai contra. Glória. Avisa lá. Deixa eu correr aqui. O texto diz
que Jeremias está na lama, está quase morrendo, profeta. Porque profeta às vezes é solitário assim mesmo. Rapaz, como eu tenho aprendido. Às vezes a gente tem que caminhar um pouco comigo para a gente amadurecer. Eu não estou puxando sardinha, eu estou imaginando como é a vida dos pastores 20 anos. Como dói, irmão. Eu fico tirando o profeta Jeremias. Jeremias acreditava no povo. O texto aqui vai dizer que um etíope, Ebed-Meleque, vai olhar e vai dizer: opa, não pode ficar. O profeta não pode ficar. Está na lama? É, porque tem gente que joga na lama. Mas existe um Ebed-Meleque que quem está na lama vai tirar. Vou repetir isso aqui. O cenário de Jeremias é de morte. Mas ainda tem amigo que tira amigo da morte. Vou repetir isso aqui. Não pensa que você está sozinho, não. Não pensa que a sua luta é só tua, não. Tem uma igreja lutando por você também. Tem uma intercessão intercedendo por você. Tem as mulheres também intercedendo. Tem uma juventude orando por você. Tem um corpo de obreiro intercedendo. Tu não vai ficar na lama. Para encerrar. Encerro ele falando que está elevado. Zedequias, no capítulo 19, 18, eu barro na mão goleiro. 19, ele chama a autoridade e fala assim: coloca num poste. Jeremias pega um pote e quebra no meio dos anciões e do povo. E diz: olha, assim vocês ficarão na mão de Nabucodonosor. Capítulo 19. Zedequias agora é cercado e tenta fugir. Quando ele tenta fugir, Nebuzaradan, o príncipe de Nabucodonosor, cerca. Quando Nebuzaradan cerca, pega Zedequias, traz. O rei que não acreditou vai perder os olhos. E quando é arrancado os olhos, vai morrer toda a tua família. Oh, meu Deus. E quando morre, o povo é sitiado e levado para Babilônia. Para me encerrar, mas é muito profundo isso aqui. E quando eles estão chegando na Babilônia, eles não conseguem cantar as músicas mais. E quando eles vão, imagine as nações vizinhas que olhavam o povo de Israel e diziam: eles são fortes, eles são corajosos, eles são um povo poderoso. E nas montanhas tinha nações olhando para ele e dizendo: calma aí. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e até chorávamos, lembrávamos de Sião, nos alegramos que há no meio dela, penduramos as nossas armas, e os que levavam cativos nos pediam: cante novamente. E os que nos desolavam nos pediam: alegre-se, dizendo: cantai-vos alguns cânticos de Sião. Eles diziam assim: vocês estão em terras estrangeiras, canta aqueles hinos que vocês cantavam alegre. Lembra como a gente era alegre? E algumas coisas que nos trouxe cativo e tira a nossa alegria. Aí a Bíblia diz que eles falavam: como podemos cantar em terras estrangeiras? Como podemos adorar? Como cantaríamos cânticos do Senhor? Se esqueça de ti, ó Jerusalém, esqueça-me minha destra de tuas tristezas. Eles aqui estão tristes, e alguém está zombando e dizendo: se alegra. Aí Deus vai usar o servo dele, Ciro, e começa a dizer: volta,
Porque aqueles que foram cativos eu vou trazer de volta. Aqueles que perderam tudo eu vou tornar a dar de novo. Eu vou arrebentar os tesouros, os que estão escondidos na terra, nas escondidos de bronze. Eu explodirei tudo por causa de vocês. E vocês não voltarão de mãos vazias. Vocês voltarão com ouro, com prata, e com aquilo que eu, o Senhor, darei a glória. Volta, filhos de Sião. Oh glória. Foi aí, irmão, que surgiu o Salmo 126. Foi nessa alegoria que o Salmo 126 foi escrito. Olha o que ele diz: quando o Senhor me foi voltar do cativeiro de Sião, estava como que estava sonhando. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de louvor. Então dizia assim às nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estão alegres. Deixa eu profetizar: aqueles que te viram triste vão ter que te ver pulando de alegria. Eu tenho uma palavra de misericórdia. A tua tristeza vai acabar hoje. Você vai entrar nessa luta com alegria. Oh glória, oh glória. Eu imagino eles querendo cantar, não tendo força em isso. Quando eles falavam canta, e eles gemiam, diz o texto. Aí imagina, eu conjecturando esse hino aqui, ó. Eles voltando, o Salmo de 126, a volta de Judá e de Israel, que era preso. Eles cantavam assim: quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Canta o coro. Chora Israel. Imagina o povo voltando. Babilônia. Volta, filha de Sião. Narabaxu. Ele te ouvirá. Imagina eles gemendo. O texto diz que eles gemiam. Eles não tinham vozes para cantar. Eles penduravam a harpa no salgueiro. E a Bíblia diz que eles não tinham força para abrir a boca. E o texto diz que eles gemiam assim: e um gemido inexprimível, ele quebra o coração de Deus. Anarabachuri, eu sinto a presença dele. Anarabachuri, ele não tinha força para cantar, mas o clamor da alma quebrou a Deus, e eles voltaram com glória. A tua casa vai voltar, o teu ministério vai voltar, aquilo que o diabo tirou vai voltar para tua mão. Chora Israel, Babilônia não. Oh meu Deus, oh glória, oh Deus, ele ouvirá. É isso, que coisa linda. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Que aquele problema que tu tem, que só você sabe,
Ele está restaurando nesse culto hoje. Ele já viu o clamor que só você tem, a dor interna na tua mente, só você sabe. Aquele teu filho que dá trabalho, que você falou que não tem jeito, é Deus falando: eu conheço as suas lágrimas, eu sei do teu sofrimento, mulher, eu sei, jovem, daquilo que tu está passando. O processo não é teu. Eu vou entrar nessa noite, é Deus dizendo: essa guerra tu não tereis que pelejar. O leão da tribo de Judá pelejará. Oh glória! Oh glória! Mas o meu processo está doendo. O olheiro me quebrou e eu continuo quebrado. Pode esperar que o olheiro que te fez voltará a tornar a fazer de novo. Tu é vaso, rapaz. Você é vaso. Antes o meu processo está doendo. Eu não consigo casar, espera. Eu não consigo meu ministério avançar, espera. Eu não consigo ter o sucesso, espera. O olheiro está me dizendo que ele continua sendo o dono da olaria. Ele ainda não perdeu. O vaso se quebrou, pode ser quebrado, mas ele nunca saiu do controle da olaria. Está quebrado, minha filha, adora. Foi quebrado, adora. Está machucado, adora. Eu vim trazer uma palavra de conserto. Eu vim trazer uma palavra de restauração. A filha de Sião não cantava mais, mas Nabucodonosor perdeu as suas forças. Pensou que era grande demais, mas teve que comer capim e saber que o Senhor ainda é Deus. Oh meu Deus do céu, eu acho que você não entendeu. Nabucodonosor pensou que era grande demais, mas o Senhor falou: basta, eu estou no controle. Imagina o rei egoísta, achando que era grande demais. A barba crescia, a unha crescia, o cabelo crescia igual animal. Aquele que pensava que era grande demais e começou a andar como uma jumenta. E o Senhor quis mostrar para ele: grande na casa sou eu. Grande na casa. Eu tenho medo disso. Semana passada eu tive uma oração inteira sobre alguns líderes do nosso país. Falei: Senhor, tem muita gente quebrada e se quebrando. Eu fiquei uma semana inteira gemendo e falando: Senhor, faz de novo. Era famoso, caiu, faz de novo. Senhor, está na mídia, está se prostituindo, está perdendo a essência. Faz de novo. A minha oração é: independente de famoso ou anônimo, a olaria dele, e ele faz conforme ele quer. Oh, glória! Pode vir, meu pastor. Oh, glória.